Olá, tudo bem, gente? Perdão, a voz estou um pouquinho rouca, ainda me recuperando. A Mel já vai entrar aqui com a gente. Vamos ver. Hoje a Fernanda está viajando, vai visitar a família em Passo Fundo. Tá a caminho de lá, é uma viagem bem longa. Olá, Natália. Olá, gente. Fernanda hoje está em viagem. Ela não vai participar. A Mel já vai entrar aqui com a gente no Maternidade Simples. E bora falar sobre como ter mais paciência com as crianças. É difícil, né, gente? Eles desafiam bastante a gente e a gente não tem uma rotina fácil também. Ô, Natália, a gente. Oi, Eduarda. A Mel já vai entrar aqui. Eu tava falando com ela no Whats, combinando aqui a nossa live. Já tá entrando aqui falar com a gente e achei os textos dela super bacana. Acho que vocês leram as postagens, tem mais uma que depois eu vou dividir também com vocês, tá? No perfil da Mel. E ela falou muito assim sobre um olhar diferente, até acho que isso de ter paciência com as crianças, né? Eu achei bem interessante e a gente convidou a Mel que aceitou estar aqui com a gente batendo um papo sobre isso. Ó, a Mel entrou e acho que é um olhar que a gente às vezes não dá muito para isso, ó. Solicitação. Vamos ver, tudo bem, gente? Ó. Oi, Mel, tudo Tudo bem? bom? Tava falando agora um pouquinho com as gurias que a gente vai conversar hoje, né? E que a gente gostou muito das tuas postagens sobre ter mais paciência e um olhar um pouquinho diferente também do que normalmente se dá, né? Quando se fala sobre ter paciência com os filhos. Isso, aham. Eu acho que esse é um assunto que é tão importante, né? E a É, gente, muitas vezes, a gente foge um pouco dele, porque implica assumir a responsabilidade para si, né? Que é ter exatamente. paciência não depende do outro, depende da nossa decisão. Então, a gente prefere deixar assim, vamos empurrando com a barriga, porque essa é uma decisão muito doída, às vezes, enfrentar a nossa própria realidade interior, né? Mas uma É, coisa que eu vejo muito é que as pessoas precisam, em primeiro lugar, entender que tipo de mães elas querem ser, sabe? Porque eu recebo comentários, às vezes, de pessoas que falam: não, eu acho que de vez em quando eu tenho que gritar com meu filho mesmo, porque senão ele não ouve. De vez em quando eu tenho que dar uma surtada para o negócio se acalmar. E se a pessoa pensa assim, é uma decisão dela, é a maneira que ela acredita que é melhor para dentro da casa dela, ela não vai se importar em se esforçar para ter paciência, né? é, Então, começa desde aí, de uma concepção do que tipo de mãe eu quero ser. Mas ainda existe a maioria de nós que queremos ser mães mais pacientes. Porque a gente entende que a exatamente. paciência mantém o clima da casa toda a família numa harmonia muito maior, né? É. E até acho que apresentar que acho que grande parte te conhece também, né, do Maternidade Simples contigo. Sim, Mas a Mel, tu tem duas filhas, né? isso. Eu tenho a Manuela, de 10 anos, e a Ana Júlia, de 4 anos. É, Daí, assim, claro que a gente está numa fase que às vezes você fala assim: mas suas filhas são grandes já, fica fácil ser paciente. Mas é, eu acho que, na verdade, são desafios diferentes, sabe? A Manuela é é, realmente uma criança extremamente tranquila, extremamente obediente. É muito fácil lidar com a Manuela. Mas a Ana Júlia, no auge dos seus 4 anos, ela ainda é bastante desafiador o comportamento dela, muitas vezes. É, ela é uma criança que, em alguns momentos, ela responde de maneira muito ríspida, sabe? Então, são coisas que a gente tem que educar. E são coisas que, se a gente não cuidar, a gente pode se ofender pessoalmente, como mãe, como pai, e não saber responder da maneira adequada, né? Então, eu vejo sim, que, às vezes, as pessoas acham que porque eu não estou mais na fase das birras, então eu estou mais tranquila para falar sobre isso. Mas eu vejo que cada fase tem seu desafio e a gente tem que ter um compromisso total de ser mais paciente. Porque, por exemplo, se você está no trânsito, um cara te fecha e te xinga na janela e você sabe que ele está errado, a gente tem que assumir que a gente não vai sair atrás do cara perseguindo ele, sei lá, fazendo, né, uma loucura. E a gente faz isso com o chefe no trabalho. Às vezes o chefe te responde atravessado. Você não vai surtar com o seu chefe. Só que a gente começa a não ficar tão atentos e não ficar tão ligados com essas coisas dentro de casa. A gente baixa as nossas defesas e quem sofre é a nossa família.
E a É gente, verdade. né? E a gente tem que entender que quando a gente tem essa visão e esse compromisso de ter mais paciência com as crianças, não só com as crianças, com o marido, com outra pessoa que mora com você, mas quando a gente decide ter esse comportamento, a gente vai colher os frutos disso. Porque os nossos filhos, eles também são, eles ficam mais receptivos às nossos comandos, às nossas orientações, porque eles se sentem mais amados do que atacados. É verdade, é. Eu tenho um aqui de também, eu tenho um de 5 que faz 6 já em junho, e o meu outro tem 3, ele fez recém em outubro, então 13,5 agora, né? Mas a Fernanda, que ela não pôde estar aqui com a gente hoje, até por dividir a tela, a Fê fica em Pelotas, mas hoje ela está já a caminho de Passo Fundo, dá umas 6, 7 horas de viagem para ela, para passar a Páscoa em família. Ela tem um de 7 e, como tu disse, assim, todas as fases têm seus desafios, né? E tem esse teste da nossa paciência, né? Então, e vão crescendo e vai continuar, né? Não adianta. Exatamente. E sabe uma coisa que eu vejo muito? É que a gente não tem paciência com coisas que as outras pessoas têm paciência conosco, sabe? É, Assim, por exemplo, do teu dia que você está de TPM, o teu marido já sabe, ele já não fica te cutucando. Ou alguém que vê que você está com sono e também não fica provocando. Eu tenho amigas que a gente sai para conversar e às vezes elas começam a perceber que um assunto não está me agradando, elas param de falar naquele assunto. E a né? gente, como mãe, como pai, a gente se coloca no lugar de soberania na casa, que a gente pode falar o que a gente quiser, no tom de voz que a gente quiser, exigir o prazo que a gente quiser, e não ter olhar para a criança como um ser humano. Eu não acho que a gente não tenha que ter autoridade. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Acho que os filhos têm que obedecer simplesmente porque nós somos pai e mãe e eles precisam É. obedecer. Eu acredito muito na autoridade materna, autoridade paterna. Só que a gente fala de uma maneira que a gente não gostaria que ninguém falasse com a gente, não é verdade? É Então a verdade. gente precisa ter esse olhar de que a criança tem fome, a criança tem sono, a criança está terminando de ver um programa de televisão que é super legal para ela, e você simplesmente chega ali e fala, agora as coisas mudaram. E É, daí a criança tem uma reação exacerbada e a gente acha muito ruim, a gente fica muito ofendido. Em vez de a gente parar e pensar, tá errada essa reação, mas deixa eu explicar para ela por que está errada essa reação e qual é a reação correta. E quando a gente é, não faz isso, a gente simplesmente explode, a gente estoura, a gente tem respostas atravessadas, a gente grita. Porque às vezes a gente não grita no ponto de vista de aumentar o tom de voz, mas a gente é atravessado, a gente é grosseiro com os nossos filhos. O que acontece? A gente abre um precedente na nossa casa. Ontem eu estava falando com a Ana Júlia, ela deu uma resposta muito atravessada para mim. Eu não lembro nem por que foi. Eu olhei para ela e falei: Você vê eu responder assim, você? Eu respondo assim a sua irmã? Eu respondo assim o seu pai? O seu pai responde assim vocês ou a mim? E a resposta dela foi não. Eu falei: Então por que você acha aceitável se comportar assim? Se agora, é, se eu estivesse acostumada a sempre responder grosseira, ela ou a irmã, ou mesmo meu marido, eu não ia poder usar isso como uma ferramenta, como exemplo, né? Então a é. gente precisa pensar nisso também. O que eu estou construindo dentro de relacionamentos? Como que é um relacionamento adequado na minha família? Como que eu quero que ela entenda que as relações devem se basear na comunicação dos relacionamentos? É isso que a É. gente também está passando. É. É exatamente o que tu falou. E aí tem gente que vem, mas eu tô. É questão de me respeitar, né? Bom, como tu disse, vem, claro, é como cada um acha, né? Não adianta a gente querer dizer tá errado, enfim, né? Mas é Uhum. bem isso, assim, eles são um espelho, e se a gente fala dessa maneira, eles vão falar. Aí quando eles falam de volta, essa pessoa acha ruim, não tá me respeitando, tá falando desse jeito, tá só repetindo, né? Então, É, assim, eu acho que a gente tem que sim colocar esses limites. Eu entendo muito, eu acho que é muito sério a gente colocar esses limites, colocar essa questão do respeito mesmo, que é uma coisa que se perdeu muito, parece que não tem mais essa coisa do respeitar o pai e mãe, respeitar os mais velhos. Eu acho que a gente tem que resgatar isso de qualquer maneira, de que o pai e a mãe merecem respeito, não só quando é criança, até hoje. Eu preciso respeitar minha mãe e meu pai como é, adulta, porque é uma questão de valor moral para mim, sabe? é. Porém, o respeito também a gente mostra, a gente tem prazer de respeitar. Eu vejo isso. Eu tenho prazer em respeitar a minha mãe e meu pai até hoje como adulta, por tudo aquilo que eles são, pela maneira que eu recebi deles na infância e hoje na vida adulta. O relacionamento é um relacionamento mútuo de respeito. Então, às vezes, eu chego, quando a Ana Júlia, principalmente, que é essa, é o desafiador de agora, é ela, né? E ela tem essa atitude, ela responde de maneira desrespeitosa, eu sento com ela e falo, filha,
Você não pode falar assim com ninguém, para começar, que não é adequado falar assim com ninguém. Mas com o papai e com a mamãe, isso não é aceitável. Ninguém fala assim com você e nós merecemos o seu respeito. Mas assim, voltando na questão daí da paciência, eu vejo muito a gente com os nossos próprios gatilhos pessoais, sabe? A gente estar atento àquilo que nós estamos vivendo. Então, por exemplo, eu tô de TPM, eu tô corrida demais no trabalho hoje. Meu Deus do céu, eu tenho 10 mil coisas para entregar de prazo. Ou a casa tá uma zona e naquele dia, que era o dia da diarista, ela não veio. São coisas que naturalmente nos afetam. E eu acho que quando essas coisas nos afetam, a gente tem que ter o autoconhecimento para falar, hoje eu tô meio espinhosa. Então eu vou prestar mais atenção nas minhas reações, eu vou evitar conflitos maiores, eu vou explicar para as minhas filhas que eu tô numa situação mais delicada hoje. Hoje mesmo, foi um dia que de manhã era para estar super na paz, só que daí teve o feriado, que não estava planejado o feriado da escola, que hoje não tem aula. Eu não estava planejado, hoje é o dia da diarista aqui em casa, então eu tive que sair com as crianças. E daí, no meio do caminho, eu recebi uma mensagem extremamente desnecessária, que aquilo me abalou, assim, falei, ai, nada a ver essa mensagem. E daí eu fiquei já mais à flor da pele. Daí, na primeira reação que a Júlia teve de desrespeito, eu já dei uma leve surtada, assim. Porque eu tava... Isso aqui, porque eu não percebi que aquilo estava me afetando tanto. Depois que eu estava dirigindo, eu dei a leve surtada e eu olhei para frente de volta e pensei, por que eu fiquei tão abalada com isso que ela fez? E não foi nem desrespeito, eu fiz uma pergunta para ela, porque ela fez uma coisa errada, eu perguntei, por que você fez isso? Ela não soube responder, porque não tinha explicação, ela fez porque ela estava errada mesmo. E não tinha explicação e eu não tive paciência para esperar a resposta dessa mini surtada. Eu falei, por que eu fiquei tão abalada com isso? Daí eu comecei a analisar, não, eu fiquei abalada porque aquela mensagem me abalou e eu não soube lidar com isso. Então agora eu vou acalmar aqui, vou respirar fundo e vou seguir para frente prestando mais atenção nas minhas respostas, nas minhas reações. Isso é autoconhecimento, isso é autocontrole. E a gente tem que desenvolver isso. Ninguém merece uma mãe estourada, um pai estourado, principalmente porque a casa fica naquele climão. O carro ficou naquele climão depois da minha leve surtada. Até eu chegar no lugar que a gente ia, que era divertido para as crianças, ficou aquele climão. Não vamos falar nada, vamos ficar na minha. A Ana Júlia ficou cantando baixinho uma musiquinha. Não vamos mais, cutucar a onça com vara curta. Então, assim, fica um climão desnecessário na casa. E a gente fica se sentindo mal. Gente, sério, não teve nenhuma vez que eu gritei, que eu me descontrolei, que eu surtei em casa, que eu não fiquei me sentindo mal depois. Nenhuma, não consigo lembrar. Mesmo com razão, né? Que a gente acha que a gente tem. Não, e hoje até aconteceu aqui em casa, assim, depois eu comentei, hoje eu vou ter essa paciência, mas até que foi bom. O Jonas resolveu que a gente mora assim, meu apartamento ele é um duplex, então tem só que é invertido, os quartos embaixo, a sala em cima, enfim. E aí a minha mãe chegou, eu desci, ela queria fazer uns negócios de pasta com os guris, fui procurar umas folhas no andar de baixo e eles na sala. E aí eu não sei se ele quis chamar atenção ou que o Jonas é o menor. Ele pegou a meia dele, aquelas meias de andar dentro de casa, que era uma meia boa da Lupa. Ele pegou a meia e botou no vaso do banheiro de cima, perto da sala, e deu descarga. E aí o Eric, o mais velho, veio, mãe, e eu procurando, e a minha mãe chegando, aquela, né, aquela... Daí ele disse que tinha jogado a meia no vaso. Eu respirei, aquilo me subiu, sobe assim, né, aquele calor assim, eu vou pegar ele. E aí eu subi, assim, Jonas, só peguei ele, e daí eu peguei, mas eu levei pro quarto, eu botei ele quieto um pouco, assim, por que tu fez isso? Eu só falei assim, tu vai ficar aqui um pouco. Aí eu saí, ele ficou um minuto, voltei, que o Jonas é muito de enfrentar, assim, né? E tem muita criança assim, tem 3 aninhos. E aí depois eu conversei com ele, tudo, mas não cheguei a surtar, não berrei, assim, né? Eu prestei atenção. Depois, tá, passei, sentou, não passou, ele começou a... Aí eu sentei, não vou deixar ele sozinho, né? E passou aquele primeiro surto inicial que eu só peguei, botei, isolei um minuto, tirei ele, sentei no sofá, ó, tu vai ficar aqui, aí a avó dele tava fazendo uns negocinhos de Páscoa com o mano, né? Tu vai ficar aqui, tu vai olhar no teu irmão, que como ele tá se divertindo e tu não vai se divertir agora ali com eles porque tu fez errado, filho. Daí ele ficou quieto, daqui a pouco começou a dar filho. Aí eu fui conversar com ele, né? O que tu fez errado? Aí eu repetindo. Tu escutou a mãe? E ele nada, daí assim, aí ele, escutei. Aí daqui a pouco ele, blá, blá, blá. Ele falou assim,
Meu Deus, eu não sabia se eu ria, se eu surtava, o que que eu falava. E ninguém aqui fala assim, né? Então imagina a paciência, né? Que tem que ter assim, não, eu consegui segurar, eu também estava tendo um monte de coisa, mas consegui respirar um pouco, não adianta, assim, né? Mas é difícil ter esse autocontrole nessas horas. Muito, muito difícil, porque a gente se ofende pessoalmente, né? É. Eu disse Ah, assim, como gente, eu tô assim, me meu? respeitando como mãe, aquela coisa assim, né? Blá, 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 que isso? Ainda pensei, coitada, quem vai, quando ele tiver uma esposa, se ele for, parece que tu já tá vendo ele homem mais velho, né? Os maridos ali, que a gente fala demais, né? É verdade. Não, é muito desafiador. Por isso que a gente tem que ter, assim, acho que os nossos escapes também, sabe? De você simplesmente pegar e falar assim, olha, se a gente se afastar da situação, como você falou, você fica no teu quarto agora, porque eu não tô sabendo lidar com isso, entendeu? Eu penso assim, eu não tô sabendo lidar com isso agora. Se eu for É, lidar, eu vou me estressar, vai ficar feio. Então, melhor sair da situação às vezes, sabe? Porque a gente não consegue enxergar com clareza quando a gente tá nessa situação. é, Então, ter esses escapes de sair, você ter esse escape também do preventivo, né? Que eu sempre falo assim, a gente fica às vezes tão cansado porque a gente tem milhões de coisas para fazer, e daí nossa paciência está sempre tipo no limite, porque a gente está sempre equilibrando os pratos, né? Então a gente é, ter esse preventivo do tentar ter esse tempo para si, encontrar de alguma maneira um apoio que você possa sair, ver um filme, fazer a unha, sei lá, 10 minutos na rua caminhando, mas fazer essas coisas que ajudam a despressurizar, né? Porque a gente vai despressurizando, vai dando espaço para nossa paciência encher de volta para esses é, momentos. Então é meio preventivo isso também. A é gente estar verdade. bem para a gente conseguir no momento de daquilo acontecer, a gente saber lidar. E também a gente se afastar quando necessário e nessa hora de afastar, pensar se acontecer de volta, como que eu tenho que agir? O que, que eu vou responder? Como que eu posso fazer? Tentar ir atrás de gente que pode ajudar, ler, pensar, desenvolver estratégias, porque pode acontecer de volta, né? Uhum, As crianças às vezes não aprendem da primeira vez. Infelizmente, se elas aprendessem, a exato. vida seria mais fácil. É. Mas a gente É, e tem não que programar. adianta. E essa idade, assim, que nele também, quem, claro, eu falei, mas eles não têm, né, aquela consciência, assim como eu já li também, claro, vale deixar eles quietinho, que nem o canto do pensamento. Já, primeiro Uhum. eu usava, mas já li também que não funciona, não adianta muito, né? Eles, na verdade, não pensam muito ainda na ação ali, na reação do que eles fizeram. Uhum. Então, é complicado mesmo, mas vai É. muito, como tu disse, da gente ter esse controle, né? Sabe que quando eu repostei um dos teus posts que tu falava isso, que nem tu estava dizendo assim, de ver como que a gente está no dia, e falava em TPM e tal. Daí a Fernanda, minha sócia, ela disse assim, Grace, como eu precisava ler isso hoje. Aí ela disse que, e às vezes ele não se dá conta mesmo, né? E aí ela disse que estava tendo assim, nunca mais, ela estava muito contínuo, e aí aquela semana ela menstruou porque vai trocar remédio e tal, e ela disse que ela estava insuportável e não estava se dando conta de tanto Uhum. que ela estava brigando por causa disso. Mas é bem isso. E daí você sabe o que eu vejo muito? Que às vezes falta, porque tem coisas que a gente não consegue controlar, tipo a TPM, ela vai vir todo mês, É, para algumas mais, para algumas menos, mas ela vai vir. Então isso a gente precisa ter noção do que está acontecendo. Às vezes uma situação financeira que está difícil, chegou uma, levou uma multa que não estava planejado no orçamento e agora vai ter que dar um jeito de pagar. É uma coisa que você não teve controle, você tem que saber lidar com a situação. Mas tem também os nossos gatilhos que a gente tem controle, a gente que não se organiza. Às vezes, principalmente a organização do tempo, não é verdade? Você tem lá 1 milhão de coisas para fazer. E daí você não quer acordar mais cedo para fazer essas coisas, vamos supor. Uma coisa que mudou muito para mim foi quando eu comecei a acordar antes das meninas para organizar as coisas que eu não conseguia fazer com elas. Porque daí eu comecei a ficar mais tranquila, porque eu não tinha 10 mil coisas para fazer, eu tinha só 1.000, não tinha mais 10 mil. E daí eu conseguia me organizar o tempo é, organizado, eu tinha mais paz interior realmente. Então, são coisas que a gente precisa se organizar melhor, sabe? é. Ai, fica muito corrido na hora, todo dia, das 11 ao meio-dia, na hora de fazer almoço, eu me estresso com os meus filhos porque eu tô fazendo almoço e eles estão em cima de mim. O que você precisa fazer? Então, será que se você, na segunda-feira, fizer mais comida para congelar para o resto da semana, será que não fica mais fácil? Então, a gente tem que também ter noção daquilo que a gente pode mudar. Sabe? Por exemplo, eu lembro quando as meninas eram um pouquinho menores, eu comecei a ter esse hábito de não sair do meu quarto antes de escovar os dentes e me trocar. Porque eu saía do meu quarto lá com a cara toda amassada, de pijama, e eu não conseguia nunca mais me trocar, É, voltar pro quarto para me trocar. Então foi um é, pequeno hábito que parece bobo, mas me deixava mais em paz
E isso ajuda a gente a ter mais paciência. Quando a gente consegue se organizar a nossa rotina, para não ficar tão pressionada. Porque a gente tem milhões de coisas para fazer. Gente, vocês têm, eu também tenho. Às vezes as pessoas falam, mas você tem diarista, ou você tem um marido em casa, ou você tem alguém que te ajuda. Gente, independente da rede de apoio, todos nós temos as nossas próprias lutas. Então, talvez eu possa ter 10 mil pessoas para me ajudar e mesmo assim ter as minhas lutas internas. Então, a gente tem que olhar para nós mesmos, para o nosso dia a dia e pensar como que eu posso deixar meu dia mais organizado para que essa pressão que todo mundo sofre não me afete tanto. Entende? Então, às vezes, tem coisas que a gente pode mudar, a gente pode acordar mais cedo, a gente pode organizar melhor a nossa casa, a gente pode... Tem gente que se dá bem com bagunça, tem gente que fica ansioso, sabe, se sente mal. Então, será que organizar melhor as coisas não fica mais fácil? Às vezes você sempre estoura porque o seu filho não quer guardar os brinquedos. Então, quem sabe se você vira uma outra maneira de guardar os brinquedos? Será que em vez de você colocar 10 caixas para ele guardar, não é melhor pegar uma caixona gigante para ele jogar as coisas dentro? Pense nas coisas que podem facilitar e eliminar esses gatilhos do dia a dia, porque tem muita coisa que vem porque nós não nos organizamos. Eu sei que a gente não gosta, a gente prefere dizer que a culpa é dos outros, mas tem muitas coisas que é culpa mesmo, a responsabilidade é nossa. A gente tem que assumir esse protagonismo, né? E outra coisa que aí em linha nisso, que eu e a Fernanda, a gente começou mais recentemente de tentar acordar antes deles, né? A gente, quando acorda assim, tudo meio junto, a gente não tem aquele tempo para nós e já é um turbilhão, é mãe para tudo que é lado, né? Nossa, E isso assim, mudou a minha vida. é. Aí Porque tem um daí café com eu Mila, acordo né? mais cedo, eu consigo fazer as minhas coisas que são importantes para mim, né? Fazer a minha leitura, minha meditação, minha oração. Uhum. Às vezes ler alguma coisa de um livro que eu não vou conseguir ler o resto do dia. Às vezes dá tempo até de lavar uma louça, deixar a cozinha já organizada para a hora que elas acordam. Tem dias que eu prefiro daí, em vez de fazer as minhas leituras antes, eu saio para correr enquanto meu marido está em casa ainda, daí eu volto antes dele sair trabalhar. Gente, mas eu começo o dia já com gás, porque eu já acordei, eu já estou vivendo quando elas acordam. Não estou assim, morrendo, né? É o que a gente tem feito também, isso. A gente acorda antes, faz tudo isso que tu tem feito, assim, também. E como dá uma energia realmente, assim, né? E eles acordam, a gente já, pronto, já tá organizada, já Sim, tá a gente já está tranquila. vivendo, a gente consegue dar um café, a gente consegue conversar. E outra coisa também da questão de organizar o tempo é lembrar que muitas das atitudes desafiadoras dos nossos filhos acontecem porque eles querem a nossa atenção, mesmo que eles não façam propositadamente, né? Porque às vezes a pessoa acha que a criança, eu vou jogar meu prato no chão para minha mãe olhar para mim. Não, não é natural, é instintivo. Ele percebe que quando ele se comporta mal, ele tem a atenção. Então, se ele não tem atenção de maneira boa, instintivamente ele vai fazer da maneira ruim. Não é de propósito, mas é instintivo. Então, quando a gente consegue se organizar melhor, a gente já sabe que tem um tempo da nossa agenda que a gente vai reservar só para eles. Que é aquela história do não preciso trabalhar agora, eu não preciso limpar a casa agora, eu não preciso fazer nada agora. Eu posso ficar 10 minutos jogando jogo de memória. Eu posso ficar 10 minutos lendo uma historinha. Então, esse tipo de organização também contribui para isso. Porque a gente consegue ter filhos mais colaborativos. A Camila Machuca, psicóloga, que ela fala muito sobre o tanque do afeto, né? Se o tanque do afeto estiver cheio, a criança ela vai ser mais cooperativa. E ela não vai ter tantas situações essas desafiadoras que nos tiram do sério tantas vezes, porque eles só querem atenção. É verdade. Então, eu acho que a gente precisa ter essa questão do autoconhecimento, entender aquilo que nos tira do sério, olhar para eles como seres humanos que também têm seus desafios, as suas lutas, e que eles estão aprendendo, principalmente. E eu acho que a questão da empatia faz muita diferença, né? Como que as pessoas tratam você com paciência? Mais do que a gente imagina, às vezes. A gente acha que a gente é perfeito, né? Todo mundo ama a gente é agradável, mas muitas vezes a gente não somos pessoas agradáveis. Então, a gente precisa estar sempre pensando que assim como nós temos as nossas falhas, as crianças também têm as delas, elas estão aprendendo como se comportar nesse mundo e a gente precisa ser cooperadores disso. Acho que essa questão da empatia que tu citou antes também, e ensinar eles a ter também, né? Como tu disse, eu faço isso, eu falo dessa maneira, que a gente faz muito isso também com eles, assim, eu falo muito, filho, eu respondo desse jeito quando o Eric vem me respondeu, o mais velho principalmente, né? Tu me vê eu falando assim com a vovó? Tu vê o pai falando com a vovó? A vovó, a minha sogra, né? Sim, não. Então, a gente não fala assim com os pais, não é assim, filho. Olha, eu te amo, eu sempre falo assim, Daiane, tudo que eu faço, eu tô aqui fazendo pro teu bem.
a mamãe se importa contigo, tu acha que é assim que tem que falar com a mamãe? Daí eles, não. Aí eu faço, né, ele pensar nisso também. Tu gosta quando falam contigo assim? Não. Exato. Né? A gente vê muito assim eles repetindo também o que outras crianças, até às vezes na escolinha, fazem com eles, Sim, né? Ah, o bullying é muito isso também, né? Ele sofre, ele pega e faz com o outro também, né? Então, aí eu falo muito nisso de empatia com os meninos também, assim, pra não quer pra ti, não faz pros outros, né? exatamente. Isso é uma coisa isso que é uma coisa que funciona muito, eu acho, pelo menos eu vejo aqui em casa com as meninas. Trazer a realidade isso. Quando a criança, por exemplo, faz. A Manuela está numa fase mais velha de fiscalizar a mais nova. Ela quer ser mãe da mais nova. Então, não faz isso, não faz aquilo, para com isso, olha o que você está fazendo o tempo todo. Na minha frente, eu falo, filha, eu tô aqui, pode deixar que eu sou a mãe. Mas, enfim. E daí a gente estava hoje, eu não lembro, acho que no mercado, e ela falou alguma coisa. Ana, não pega isso. Eu falei, filha, você quer que tenha uma pessoa o dia inteiro falando o que você pode e o que você não pode fazer? Você ia gostar? Ela falou, não. Eu falei, então é isso que você faz com a tua irmã. Então, trazer para a realidade, assim, tipo, de você. Alguém já falou assim com você? Alguém já te tratou dessa maneira? Ah, já. Você gostou? Não. Então, por que você vai fazer isso com os outros? Porque eu É, acho que ajuda a ver que não é uma questão de tipo, é uma regra. Não. É uma questão para o bem-estar de todo mundo. Você não gostaria disso, eu também não gostaria. Então, vamos nos tratar melhor, né? E eu acho que isso é muito, muito importante. A gente desenvolver a criança esse olhar empático. Assim como nós temos que ter, eles também precisam desenvolver. Porque enquanto eles tiverem empatia, daí a gente vai estar criando pessoas que vão saber lidar no mundo, vão saber se relacionar, vão ser boas pessoas para a sociedade mesmo, né? é. Às vezes o Eric, às vezes até ele assim, mas mãe, olha só, às vezes ele observa, daí já nos lugares vem dizer, tem caso, claro, né? Sempre que a gente vai poder fazer alguma coisa, né? Exatamente. A Manuela fala muito isso. A Manuela fala assim: ai, mamãe, a pessoa fez isso, olha, ele não tá cumprindo a regra, olha, ele tá fazendo aquilo. Eu falo, pois é, filha. Não é legal, mas fazer o quê? A gente tá tentando. Vamos É, continuar tentando, a gente continua fazendo o que é certo, mesmo que os outros não faz a façam. nossa parte, é. Ai, mas é desafiador isso, né? Principalmente nessa questão do comportamento, assim, ah, mas o fulano fez isso com o inspetor da escola, por exemplo. Não foi legal. E eu falo, assim, às vezes, muito do eu tento não. Se falar assim, filha, orienta, dá a dica para a pessoa. Não ser a fiscal do comportamento alheio, mas, por exemplo, não faz assim, não é legal. Dá um conselho para a pessoa. Já que você, quando você vira uma pessoa fazendo errado, dá um conselho. Não precisa ser a chata fiscal, mas tenta dar um conselho. Mas uma coisa, É, voltando lá para a questão da paciência, é a gente não esquecer que a gente pode acontecer, invariavelmente, vai acontecer, é triste, mas vai, que a gente surtar um dia, da gente gritar um dia, da gente ser injusto. O que a gente não pode nunca é deixar passar isso como se fosse natural, assim, tipo, eu fui injusta e tudo bem, por exemplo, porque uma coisa que acontece muito, com a questão da impaciência, é hoje a criança derrubou um copo d'água e você tá paciente, tá num bom dia, você fala, tudo bem, filha, acontece. No outro dia ela derrama um copo d'água, você surta, porque é, você tá na TPM, vamos supor. Você, nossa, meu Deus do céu, parece que a criança jogou dinheiro na privada e apertou a descarga. De tão é, assim exacerbada que é a nossa reação. Isso é uma tremenda de uma injustiça para a criança, porque ela nunca sabe se você está num bom dia ou num mau dia, ela nunca sabe se ela pode vir te contar que ela tirou uma nota baixa na prova ou não, ela nunca sabe como que você vai reagir. Então, quando a gente tem essas reações exacerbadas e a gente percebe isso, a gente tem que, no momento seguinte, voltar atrás e falar, filha, não foi legal você derrubar o copo d'água, é claro que foi triste, quebrou o copo, sujou, porém acontece com todo mundo, acontece comigo, e hoje eu exagerei na reação porque eu estava meio estressada, tá? Mas assim, acontece com todo mundo, tá? Me perdoa porque eu gritei, não precisava ter gritado, mas acontece. Porque assim, a criança ela precisa entender que a coerência na educação, a coerência nas reações para que ela se sinta tranquila. Porque se a gente ficar sempre nesse limite, nessa reação limítrofe, assim, a criança nunca sabe se ela pode contar ou não uma coisa e isso acaba levando até uma mentira futura. Por que eu vou contar para minha mãe que eu joguei minha meia no vaso e apertei descarga? é, Eu não sei se hoje ela tá bem ou se ela tá mal. Talvez hoje é, ela ria comigo. Talvez ela vá, meu Deus do céu, surtar. Então eu prefiro nem contar. E isso acaba prejudicando o nosso relacionamento com as crianças, estimulando o comportamento de mentira, estimulando até esse encobrir as coisas que não é o que a gente quer. Então, é, a gente assumir as nossas falhas, buscar primeiro ser coerente o mais coerente possível.
Mas quando a gente não for, a gente assumir isso diante das crianças, sabe? Mesmo porque a gente ensina a eles que quando eles fazem errado, e eles fazem muito errado, eles também podem voltar atrás e reconhecer. Hoje, Exato. depois aconteceu o meu surto com a Ana lá, e eu falei também a gente não vai mais em lugar nenhum, vamos voltar para casa. E eu nem podia voltar para casa, porque a Diana estava aqui. Eu falei, a gente vai voltar para casa também? E daí ela falou assim, mas eu quero ir nesse lugar legal. E eu olhei e falei assim, mas eu quero uma filha que me responda e me respeite. Então ela ficou me olhando. Eu falei assim, eu mereço uma filha que me respeite? Ela falou, merece. Eu falei, você merece nesse lugar legal agora? Ela, não. Eu falei, e o que a gente faz? Ela olhou e falou assim, perdão, mamãe, eu não queria, não devia ter feito isso. Então, o que mostra que quando a gente erra, a gente pode pedir perdão. Então, se a gente tem essa atitude comum de errar e pedir perdão, que não nos desautoriza, não tira a nossa autoridade, e isso mostra o comportamento correto. Então, assim, quando a gente fala de paciência, as pessoas ficam muito naquela de puxar para si a culpa. Eu sou uma horrível mesmo, eu sou uma bruxa, uma megera. Calma, todo mundo erra. E se a gente reconhece isso, a gente tem que no momento seguinte mudar, entendeu? Talvez hoje eu vou gritar de noite sem querer. Não queria, mas gritei. No segundo seguinte, eu já assumo para mim que eu não quero mais isso e vou mudar. E todos os dias, a gente tem que tomar essa decisão. É uma decisão diária, porque a nossa natureza, a nossa tendência é a gente sempre reagir na defensiva. Principalmente com a sobrecarga que temos como mães, como mulheres, como pessoas nesse mundo que o tempo todo sendo bombardeado de informação. A gente não consegue parar para ver um filme sem ficar preocupado com a mensagem que tem que responder. Então, toda essa carga mental em nós, não só como mulheres e mães, mas principalmente como mulheres e mães, nos leva a andar sempre na corda bamba e sempre no limite. Então, a gente precisa tomar essa decisão todo dia, toda hora, pensar 2 segundos antes de responder. A gente não precisa responder a primeira coisa que vem na nossa mente. A gente não precisa, não é necessário, gente. Eu vi um post esses dias muito bom da Helena Tanuri, que ela falou assim, você precisa aprender a sentar e observar. Nem tudo precisa de reação e de resposta. Então, tem horas... barulhão do céu. Tem horas que simplesmente a gente tem que olhar e deixar passar, sabe? Escolher as suas batalhas. Você precisa realmente que sua filha troque de meia porque a meia azul não era a que você queria? Porque não combina com a roupa que você tinha pensado? Você realmente precisa entrar nessa batalha? Deixa ela escolher a meia que ela quis. Então, escolha suas batalhas, né? É o que eu falo muito aqui. Minha esposa às vezes diz, mas tu deixa... Sim, eu não vou ficar tentando ganhar todas as batalhas. Assim, tu falou bem isso também, assim, eu não vou ganhar uma guerra assim. Eu escolho. Exatamente. Porque tem Né? coisas que, assim, são assim, regra. Você vai ter que escovar os dentes todo dia. Eu não sei Sim. qual que é a surpresa que ela tem, que todo dia tem que escovar os dentes. E todo dia ela fala, não quero, eu não sei por quê. Gente, todo dia, não tem surpresa nisso. Mas acontece. Então, isso é uma regra, eu só não vou mudar. Isso eu vou ter que insistir. Ok? Agora, tem coisas que não são nem um pouco necessárias, fundamentais, essenciais. Não vão mudar a sua autoridade como mãe, não vão mudar a vida, a saúde, colocar em risco a criança. E a gente fica querendo, sabe? Porque assim, aquilo que eu falei pra Manuela, é chato ter um fiscal o dia inteiro. E a gente fica assim, não é essa roupa, não é essa meia, não é esse brinquedo, não é desse jeito, não é essa hora. Tudo o tempo todo, que coisa mais perturbadora pra criança, né? É verdade. Então, precisa deixar mais um pouco. Quer arrumar o brinquedo assim e não assado? Beleza, tá arrumado, tá arrumado. É isso que me importa. Você tem que arrumar teu quarto. Como você vai arrumar, não tem problema. Claro, mantendo, né, as coisas, a integridade das coisas, não tem problema nenhum. Pode arrumar como você quiser. Tem que arrumar. Essa é a batalha que eu não vou desistir. Mas a maneira como você arruma, se é na caixa que eu escolhi, não tô nem aí mais. Quem sabe que eu tô mais paciente, eu vou lá e arrumo junto, né? Exato. É bem isso. Eu tenho o Jonas, eu dei para ele um monte de todas as famílias, amiguinhos da Peppa, ele ama a Peppa. E ele brincou um pouquinho assim, eu acho que no mesmo dia, ele descobriu que a cabeça sai, daí ele desmonta e troca as cabeças. Às vezes tá o Papai Pig com o vestido da Mamãe Pig, ele mistura tudo, não tá nem aí. E aí, às vezes eu olho aquilo e começo a dar um nervoso, daí assim, tá, mas daí ainda eu penso, já tá, ele tá sendo criativo, né? Deixa ele brincar, é o brinquedo dele, é só que às vezes a gente quer controlar até isso mesmo, como tu falou, né? Nossa, eu tenho um pouco de toque, né? Pra mim é uma luta interna, não querer arrumar os brinquedos da Ana. Porque eu separo por afinidades. Eu sei que todas essas bonequinhas ela pode brincar junto, então eu quero que fique na mesma caixa. Mas ela não quer brincar do jeito que eu quero. E daí ela tira, daí eu fico...
Mas, porém, depois que eu venci esse toque e ela começou a arrumar do jeito dela, também eu não perco a oportunidade. Quando ela não acha uma coisa, eu falar, pois é, se tivesse organizado do jeito que eu deixei, É, você tinha achado. é, é isso aí. Mas acho que é bem importante isso falou assim, esses pontos que a gente falou. E aí outra aqui, tu estava falando sobre também de chegar e quando berra e aí volta atrás. A primeira, acho que da primeira coisa assim que vem na mãe é culpa, que a gente sempre fala, né? Aí não sei assim, ai, nossa, berrei, se martiriza. Não, é como tu disse, tá, ok, acontece mesmo, né? E vai, tudo bem, pede desculpa, filho, olha, né? A mãe exagerou um pouquinho, não tô tão muito bem hoje, pronto. E outra É, que de avisar, até acho que tu menciona no post, eu tenho feito aqui com eles também, até a família, assim, né? Tipo, de noite eles já sabem. Quando eu começo a ficar com sono, como criança, como qualquer um, começa a ficar mal-humorada, me irrito, né? Nesses tempos foi engraçado que o Eric mesmo, meu marido, tava viajando, e aí eu sozinha com os dois, de banho, a função dele ligou para dar boa noite no meio do turbilhão. E aí o eles Eric. sempre fazem isso, meu. Eles sempre fazem. Eles sabem que a rotina é essa. Por que eles É, fazem isso? e aí ele ligou, e aí o Eric, assim, mais velho, pai, a mãe já tá daquele jeito. Tipo, a mãe... eu comecei a rir dessa assim, ai, eu não acredito, meu filho de 5 anos. Bom, já me conhece, né? Então, e aí Exatamente. eu aviso também, assim, olha, a mãe tá ficando cansada. Outro dia, essa semana eu tava com ele sozinho de novo. Mãe tá ficando cansada, vamos cooperar, vamos, tira a roupa, vamos pro banho. Que daí a gente fica meia hora ali, né? Vamos, vamos, Sim. vamos. Não quero brigar com vocês, a mãe vai acabar brigando sem querer porque a mãe tá cansada. Eu falando assim, indo pra eles assim, ó, vamos lá, a gente tá na hora. Uhum. Eu Isso é tentando. ótimo, né? Eu É, acho isso ótimo. E a é. gente também ter essa questão do. Que eu tô tentando mais essa semana mesmo, eu comecei a colocar isso mais em prática. De se eu sei que a Ana Júlia tem a tendência a não me obedecer de primeira, não é que não me obedecer, mas a gente quer dar muitas ordens às vezes e eles não conseguem cumprir tudo, né? Eles sempre esquecem uma. Eu comecei a fazer a questão de, por exemplo, eu precisava que ela agora fechasse o armário, que ela abriu umas 3 vezes. Eu podia ter fechado, mas eu queria que ela fechasse, porque ela sempre deixa aberto. Eu já peguei ela pela mão e vim, filha, vem aqui um pouquinho, esse armário, eu preciso que você feche. Foi mais rápido do que eu ter que falar 14 mil vezes, né? É. Então, isso é uma coisa que é boa. Mas a questão da culpa, eu sempre falo o seguinte, a culpa ela é importante no aspecto de mostrar o nosso erro, né? Então, às vezes você sente ali uma culpa, mas ela só tem essa função, é mostrar que você errou, você admite que Exato. está errado. Beleza. Próximo caminho, pedir perdão, mudar e tal. E a culpa fica para trás. Ela tem que ser um passo, um degrau para trás. Ela não pode ficar. E essa questão de a gente também entender que o tempo que você perde, às vezes, sendo amável e pedindo para a criança fazer uma coisa, às vezes você pode pedir brincando, né? Você falou questão do banho. Aqui a Ana Júlia também ficava sempre nessa de enrolação. Então eu comecei, vamos ver quem chega no banheiro primeiro, vamos ver quem tira a roupa Uhum. primeiro. Você consegue tirar a roupa em 10 segundos. Aquelas coisas assim que animam a criança. E quando Uhum. eu falo sobre isso, as pessoas falam assim, mas eu não tenho tempo de ficar brincando para guardar os brinquedos ou brincando para tomar banho. Mas o tempo que você gasta fazendo isso é o tempo que você gasta gritando e depois tendo que pedir perdão e depois tendo que lidar com choro às vezes. Então É, vale muito a pena a gente ver essas estratégias que permitem que as crianças façam as coisas de maneira mais rápida. E é. aí também sempre lembrar que o tempo deles é diferente do nosso. Que é por isso Ah, que a sim. paciência às vezes é tão desafiadora, porque paciência vem Uhum. de esperar também, né? E a criança ela tá fazendo as coisas no tempo dela, que não é o nosso tempo, e não necessariamente é um tempo ruim. Às vezes é tipo aquela coisa da criança ficar olhando televisão em vez de fazer o que ela tinha que fazer. Mas às vezes é simplesmente o tempo dela, é ela processar aquela informação de, tá, eu preciso tirar minha roupa. Eu começo com shorts ou eu começo com a camiseta? Às vezes É, demora mesmo, né? E se a gente entender essa questão do tempo da criança, a gente já sabe então que eu tenho que pedir para ir tomar banho 10 minutos antes do horário que eu quero que ela tome banho. Ou preciso pedir para ela começar a arrumar o quarto 10 minutos antes do horário de dormir. Enfim, uhum. a gente precisa começar a entender também esses processos da criança, né? Que é aquilo também que eu Perfeito. comentei, acho que num post recente. As minhas filhas, elas acordam no marasmo, igual eu. Elas não funcionam tipo, imediatamente. Então, eu tenho que parar de chegar na hora e falar: quer café da manhã? O que você vai comer? Vamos escovar os dentes? Calma, deixa elas primeiro respirarem o ar delas. Quando elas começarem a se comunicar comigo, eu começo a responder. Porque elas É, têm isso. Então, eu aprendi isso e economizo o nosso humor logo pela manhã, né? perfeito, é. Ah, tem mais. Vamos ver, acho que tem umas perguntas aqui também. Vou colocar pra gente ver. Tá aparecendo pra ti também? Vamos ver aqui.
Tá passando nos comentários aqui para mim. Tem um filho de 3 anos e o bebê de 3 meses. O de 3 anos está me deixando louca, mudou totalmente. Quando chega o bebê, né? Quando chega o irmão, realmente muda muito, né? E aí. Sim. A criança, na verdade, ela regride, é normal, né? Porque ela quer aquela atenção que o irmão tinha. Aqui em casa a gente teve, eu achei que não ia ter, mas quando a Ana Júlia nasceu, foram alguns meses até a Manuela, assim, passar essa ciumeira. Mas uma coisa que a gente sempre tentava fazer, e que eu sei que é desafiador, gente, eu sei, porque as pessoas elas não querem, muitas vezes, ouvir coisas desafiadoras. Elas só querem a parte simples e leve e maravilhosa da maternidade. E assim, mas, gente, tudo na vida é difícil. A maternidade é difícil em todos os aspectos. E um dos aspectos que é desafiador no que a gente tem que fazer é essa questão do dedicar tempo exclusivo para a criança. E isso vai implicar, sim, talvez na hora que você podia estar dormindo com o bebê dormindo, você não dormir para dar atenção para o mais velho. Ah, mas meu Deus, eu vou morrer. Não vai morrer, todo mundo vai sobreviver. É o preço que a gente paga por ter querido ter mais um filho. Faz parte disso. O teu filho mais velho, ele não pode pagar pelos preços do mais novo. E uma coisa que eu percebi com a Ana Manuela, quando a Ana Júlia nasceu, claro, estava mais cansada, estava mais irritada, estava mais estressada, a amamentação, aquela coisa toda do bebê. E um dia eu ouvi a Manuela falando assim, a Ana Júlia está deixando todo mundo irritado nessa casa. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, sabe? Porque, assim, a criança ela é só uma criança de 3 anos. Ela continua sendo uma criança de 3 anos, que precisa de atenção, precisa de limites, ela vai testar algumas coisas, ela não sabe lidar. E a gente, agora, é a gente mais cansado. Só que a gente tem que conseguir achar um jeito de se centrar, contar com rede de apoio que puder, ver o que der para fazer para tentar estar mais centrado para oferecer para aquela criança de 3 anos uma mãe mais paciente. Assim como o seu bebê vai crescer, ele também vai merecer uma mãe mais paciente. A gente não pode jogar sobre o filho mais novo a culpa, para o mais velho não olhar para ele como um fardo. Ah, nossa, ele é um fardo para a família, essa criança. Mas também não jogar sobre o mais velho a responsabilidade de ser o adulto do relacionamento, porque chegou um filho mais novo, né? É isso aí. Quando eu tive também, o Eric tinha 2 aninhos e 4 meses quando o Jonas nasceu, e no início foi difícil mesmo, assim, os 2 primeiros meses, assim, até adaptar. Ele até foi super querido, mas teve um surto, assim, de querer vir bater na cabecinha do Jonas. Uma vez aconteceu, mas acontece bem isso, assim, é muito da atenção, né? E o início a gente tá ainda mais cansado, mais sono, né? E aí tem também que a gente fica menos com eles, como tu falou. Eu procurava isso assim, meu esposo dizia, ai, tu se preocupa muito mais velho. Eu disse, sim, mas é que ele não, ele precisa, a cabecinha dele se mudou, o mundo dele de um dia pro outro, né? Tá sozinho. E aí, essas horas, como tu disse, de dar uma atenção individualizada é bem importante, que tem os momentos ali que o bebê vai dormir, que já mamou, que, né, tira uns minutinhos assim para dar atenção total pro outro, né? Envolver também o mais velho, né, ali com o maninho também, acho que é importante, né? Com certeza. Rotina, assim, né? E assim, dar essa oportunidade. Você quer ajudar? Se a criança não quiser, tudo bem, mas se ela quiser deixar ela ajudar, deixar estar presente. Mas, assim, eu lembro que eu tinha muito essa questão na hora de dormir. Por exemplo, eu falo, Manuela, agora eu preciso fazer essa irmã mamar pra dormir. Então, você ficar junto ali não ajuda, né? E daí, nessa hora, assim, ela tinha alguma coisa para fazer com o pai, ela já tinha alguma coisa programada para ela não ficar, tipo assim, um acessório que ficou perdido ali, sabe? Porque realmente traz isso. Algumas pessoas falam assim, ah, mas ela tem que aprender que a vida dela mudou, que agora ela tem um irmão. Peraí, é uma criança, entendeu? Se você vê uma pessoa nova na sua equipe de trabalho para fazer uma função muito parecida com a tua, você acha que você, de repente, pode ser dispensado, você fica, né, numa situação delicada. Porque a gente exige da criança uma maturidade que nem nós adultos temos, às vezes. Então, isso é muito importante. Eu lembro até hoje, o primeiro dia que eu deixei a Ana Júlia com a minha mãe, 2 meses ela tinha, e fui no parquinho com a Manuela. Foi meia hora, mas, gente, a criança ficou, assim, extasiada de alegria. Então, a gente tem que... É sacrificial, mas é só por um período, as coisas vão se adequar e você vai ter filhos mais afetuosos também, mais cooperativos, porque ele vai estar sendo o tanque de afeto dele bem suprido, né? Isso ali. E tem mais algumas aqui, ó. Ah, sem paciência, porém com paciência ao mesmo tempo. Bom, vamos ver aqui que mais comentário. Falta de paciência. A hora da refeição, come, faz muita hora. Quando fica com raiva, chora e bate os pés. A hora da refeição é sempre
É uma hora complicada para muita gente, né? Eu, assim, eu sou. Aqui em casa, assim, eu nunca tive muito problema da criança. Normalmente, os meus problemas era a criança demorar muito para comer. Uhum. Então, primeira coisa que. Porque, assim, quando a criança não quer comer, porque tem fases que ela não quer comer, aqui em casa também teve, mas foram poucas, eu nunca dei muita opção. Eu falava assim, gente, almoço é esse. Você não quer comer esse almoço, que pena, não vai ter outro. Então, na hora do lanche, que vai ser só tal hora você vai comer, eu nunca dei alternativas no sentido de não quero comer o arroz com feijão, mas eu vou comer uma bolacha. Isso nunca teve. Uhum. Eu sempre fui muito regrada nesse aspecto, porque eu acho que a gente sempre vai preferir o caminho mais fácil, né? Então a criança É. ela também vai preferir o caminho mais fácil se tiver um caminho mais fácil. Mas nessa questão do tempo para comer, que é uma coisa que acontece até hoje, a Ana Júlia sempre demora mais para comer, eu comecei a dar almoço mais cedo, porque daí eu não estava desesperada com o tempo. Eu não estava com É. aquela pressa. Então, quer demorar meia hora para comer? Então, eu vou servir o almoço meia hora mais cedo do que planejado. 1 hora, eu vou servir. 11 horas da manhã, já consigo te almoçar 11 horas da manhã. Vai almoçar 11 horas da manhã, porque eu É. não vou fazer tudo correndo depois, né? É. O Eric é que a gente começou ali a demora assim também dessa assim, Eric, assim, ó. A gente, que eu falo também para ficar à mesa, todo mundo enquanto tá comendo, né? Desse, tá, filha, agora sim, todo mundo já comeu, a gente já tá te esperando aqui, agora tu vai ficar sozinho. Não, não, bom, então não demora tanto. É verdade? Porque É, uma coisa é você comer com prazer, mastigar a comida. Outra coisa é o que eles fazem, né? Que, meu Deus do é, céu, tá pensando na é, morda da bezerra, não consegue pôr garfo na boca. Mas uma coisa também que ajuda, não só na refeição, mas em todas as coisas que a criança demora demais para fazer, é você ter uma atividade pós aquilo. Então, por exemplo, assim, se a Ana Júlia demora ah, muito sim. para comer, então, assim, filha, depois de você terminar de comer, você vai poder escovar os dentes com a pasta de dente nova. Você vai poder escolher se você vai colocar o vestidinho da escola, que é o uniforme que ela mais gosta. Você vai poder colocar meia nova para ir para a escola. Enfim, dá um atrativo para a criança para que ela coma mais rápido também. Então, É, tipo, isso é tem uma uma boa graça tática. para eu terminar. Eu não gosto de fazer isso com a sobremesa, porque nem sempre tem doce de sobremesa aqui em casa, né? E daí acaba parecendo que é uma recompensa pela comida. Então, eu não gosto muito. Mas você pensar que tem alguma coisa que vai acontecer depois daquilo, ajuda a criança a fazer um pouco mais rápido aquilo que você precisa que ela faça, né? E Uhum. daí, assim, começa mais cedo para que você não fique com pressa. Pensa numa coisa para a criança fazer depois e esquece. Isso que você falou, filho, você vai ficar sozinho, porque a gente não vai ficar aqui olhando você comer. Porque se você ficar É, parado olhando a criança comer, você vai ficar impaciente, não tem como, entendeu? Então deixa a é, criança comendo, você fez sua companhia ali, ela só fica assim enrolando e fala, filha, beleza, agora a gente vai fazer outras coisas e deixa a criança comendo. Aqui em casa, pelo menos, eu faço assim para não me estressar mesmo. é. Vamos ver, tem mais duas perguntinhas que mandaram aqui também. Mais difícil a paciência na hora do banho, que crítico, outro momento também, né? Que a gente estava aqui comentando essa hora de. Aí até a Mel comentou, olha, fazer alguma competição para ir para o banho, né? Ou até acho que tu pode, essa da tática da refeição também funciona para o banho, acho, né? Funciona muito. A gente Muito. Eu faz sempre aqui, às deixo vezes, olha. levar. Olha, vai ter, tu vai poder escolher duas historinhas se não demorar tanto no banho. Aí já, Aham. eu vou ter uma É mais, né? Então verdade. eu vou rápido. É verdade. E também coisas que o banho se torna agradável, né? Ah, é o shampoo novo, é o Uhum. pijaminha, vai escolher o pijama, depois vai se trocar, ou vamos levar um brinquedinho para os menores. É, Porque assim, gente, a gente vai ter que tomar banho todo dia, né? A gente vai ter que tomar banho todo dia. Então, dá para ser mais agradável esse momento. Tem pais que não têm tempo com os filhos porque trabalham fora. Então, às vezes acontece de você ter menos tempo disponível. Às vezes aquele tempo do banho são 10, 15 minutos que você pode criar um laço mais profundo é, ainda com o seu filho. Então, eu sei que exato. fiquei rápido as coisas, mas quem sabe você possa aproveitar melhor esse momento, sabe? A gente tem que ter essa questão de vamos aproveitar a jornada, sabe? A gente É, parece que quer que o dia acabe logo, que eles vão dormir e falar, pronto, mais um dia sobrevivemos. Não, vamos é, curtir tudo isso. Então, é aquela coisa, eu vou ter que ir no mercado com as crianças, vai ser desafiador, vá, mas então vamos pensar um jeito de curtir esse mercado com as crianças. Eu vou é, curtir o trânsito que eu pego para trazê-las da escola. Eu vou curtir o dia que era para eu estar com elas na escola e eu trabalhando. Não tem feriado. Então eu vou curtir esse dia com elas. Como que eu vou aproveitar estes momentos? Vamos construir em todo momento que a gente puder ter. Se a gente olhar os nossos desafios como momentos de possibilidade de construção, eu acho que a gente fica mais tranquilo, sabe? Porque a uhum, gente sempre vai ter, né, eu gosto daquela metáfora que o pessoal sempre fala, sempre vai ter espinhos no meio do caminho, mas então vamos cheirar as rosas em vez de ficar focando nos espinhos, né? Vamos é, olhar as rosas que estão ali, vamos curtir o voo, curtir o caminho. Eu gosto de pegar, eu pego os meninos na escola, às vezes, no trânsito, a gente coloca uma música que elas gostam de ouvir, a gente olha o céu, olha como tá bonito esse pôr do sol.
Porque a gente vai ter que curtir. Os momentos podem ser muito agradáveis ou muito desgastantes. Eu acho que a gente tem mais possibilidade de curtir do que a gente imagina. A gente foca tanto no desgaste, no desafio, no tempo, e a gente não curte tanto. Então, assim, começar as coisas mais cedo, dar mais tempo para que eles desenvolvam as coisas no tempo deles, pensar em estratégias que sejam agradáveis para você também, sabe? E, assim, tornar esse momento, isso tudo vai deixar a gente mais paciente, porque a gente vai olhar as coisas com outro olhar. Não como um olhar de tarefa, preciso cumprir. Não, é um olhar de vida, a gente está vivendo. Exato. Isso do banho, até a Fê que sempre fala, assim, minha sócia, ela disse assim, olha, a hora do banho, ela disse que é impressionante como o filho dela conta, assim, diz que começa ele toma banho, ela fica dando uma assistência ali, e aí diz que ele começa a contar mais as coisas da escola, ela diz que é uma hora que eles conectam muito, assim, né? Que ele abre muito mais do que se ela tá sentada com ele conversando. Então ela aproveita, como tu disse, aproveita essa hora para conectar ali com ele também, né? Ah, tem uma última que a Carol, ela disse, sem paciência, filho com 12 anos respondão, agressivo com manias. A idade daí um pouquinho mais avançada É. já, a adolescência ali Uma entrando. coisa que assim, eu tô com 10 anos ainda, Manuela, então eu posso estar falando de coisas que eu desconheço. Mas uma coisa que eu tenho uma amiga que tem já filho de 14 anos, tem outras que têm filhos já maiores, e eles estão muito bem com elas. E é uma coisa que elas sempre falam, assim, que a adolescência a gente acaba colhendo um pouco todo o relacionamento que a gente construiu nos primeiros anos. Uhum. A gente precisa. É. Eu estava ouvindo, inclusive, um adolescente falando isso. Ela falou assim: ela sempre foi muito próxima, ela começou a criar confusão e não queria mais conversar com a mãe. E daí a prima dela, que já era mais adulta, chegou e falou: Mas por que você está agindo assim? E ela falou assim: Toda vez que eu precisava da minha mãe, ela nunca estava disponível. Agora eu que não quero. Então, assim, às vezes a gente construiu alguns pequenos muros. E nessa hora que eles estão mudando, que eles estão conhecendo outras pessoas, eles não são aceitos dentro daquilo que eles estão descobrindo deles mesmos. Porque eles não são mais aquela criancinha fofinha que você fala, vai pro banho, ela vai pro banho, simplesmente É. porque a mãe mandou. Eles começam a ter questionamentos, eles começam a querer outras coisas, eles querem tomar um banho mais demorado, ou quem sabe um banho mais rápido. Eles têm outras vontades. E a gente não está preparado para essas mudanças. A gente começa a olhar, às vezes, um simples quero ficar sozinho no meu quarto como um desafio contra a gente, às vezes, como uma ofensa, e não é. É o cérebro dele que está passando por várias mudanças que a gente não compreende. Então, a gente precisa, acho que, oferecer mais essa aceitação, e não, só que, ao mesmo tempo, não permitir que alguns comportamentos se tornem regra. Gritar vai continuar sendo inaceitável, bater a porta do quarto vai continuar sendo inaceitável, comer vai continuar sendo em família, e coisas assim. A Camila mesmo, Machuca, psicóloga, ela colocou uns posts esses dias sobre adolescência. E foi muito bacana, falando sobre você manter os limites, sim. A diferença é que o que você tirava do brinquedo antes, talvez você tenha que tirar o celular, tirar o computador. A gente não pode deixar ficar com medo de perder a relação com a criança e por isso não colocar limites. Porque acontece isso na adolescência. O adolescente começa a ficar um pouquinho mais desafiador, natural da idade. E a gente, com medo de perder, agora não vai mais me amar mais, ou perder o coração, a gente não coloca limites. Daí a gente começa a liberar um pouco os limites para ficar amiguinho do filho, em vez de manter os limites. E daí a gente perde a mão completamente. Então a gente é muito delicado, não tenho dúvidas que é. A gente tem que ser muito equilibrado nessa história do aceitar, oferecer diálogo, mas sem abrir mão dos limites, que continuam sendo regras da casa toda. E uma coisa que é muito legal é entender que você tem que oferecer para o seu adolescente uma certa liberdade, porque é isso que ele quer agora. Só que a liberdade vem com a responsabilidade. Então, se ele já demonstra ser o responsável, você pode ir dando mais liberdade para ele. Ele vai perceber que vale a pena ser responsável, ser obediente, seguir os limites. Tem um livro, eu achei que eu estava com ele aqui, mas não tô, que é o Limites, que eu falo bastante dele, eu gosto muito. É Limites para Ensinar aos Filhos. São de 2 psicólogos, é da editora Vida. Esse livro, ele fala muito sobre essa questão dos limites e ele põe também para a parte da pré-adolescência e adolescência. Sobre como esses limites ajudam a criança, no caso o adolescente, a desenvolver uma autonomia, a ser responsável, a desenvolver um bom caráter e como é importante que a gente coloque esses limites, mas que isso não significa cercear a liberdade deles, limitar a personalidade, por exemplo. Então, é desafiador, muito desafiador,
a gente tem que tentar achar esse equilíbrio aí. Eu não posso falar tanto, porque como eu falei, com a Manuela aqui, a gente tem um diálogo muito aberto, a gente senta para conversar. Uma coisa que pode funcionar, não sei, eu acho que geralmente o menino com o pai e a menina com a mãe, essa questão de sair sozinho para ter um momento só deles, com uma coisa que não envolve o filho mais novo, sabe? Então vamos ver um filme mais de adulto. Então, sair com ele para ter esse tipo de conversa, para mostrar que a opinião dele importa, para mostrar que aquilo que ele acredita importa. Isso dá a sensação de pertencimento que o adolescente está procurando. O adolescente está procurando a identidade dele, o grupo que ele pertence. Se ele não encontrar esse pertencimento em casa, ele vai encontrar um pertencimento nos outros grupos, que alguns são bons, mas alguns não são. Então, ele precisa encontrar que na casa dele, essa identidade dele, que é tão difusa, ainda ele não sabe, é aceita. Você é aceito como você é aceito gostando mais disso, não menos daquilo. Então, ele precisa encontrar essa aceitação e esse pertencimento. E também vem por essa programação exclusiva, essa atenção exclusiva. Mesmo que no começo ele pode achar assim, eu não quero sair com a minha mãe, eu não quero sair com meu pai. Mas fala assim, não, mas a gente vai sair. Escolhe um lugar pra gente jantar hoje, que a gente vai sair, a gente vai no cinema e vai jantar nesse lugar. Acaba se tornando um hábito, aquilo vai começar a abrir esse relacionamento, que eu acho que é o mais importante agora. Manter o relacionamento e a comunicação aberta. Isso é importante. E sabe que agora eu me lembrei de um ex-chefe meu, que eu tinha um diretor americano que ele tinha 5 filhos. E aí, imagina na escadinha. Aí ele disse assim, ó, sempre tinha um momento que eles saíam com cada filho individualmente. E no dia do aniversário, eu me lembro que tinha um dia que eu trabalhava na empresa americana, então eu ia muito para os Estados Unidos e tinha uma semana lá que era aniversário de um deles. Ele disse assim, hoje foi o dia do café da manhã com meu filho. Aí eles deixavam escolher um lugar e eles saíam só com ele, só com o aniversariante para ter um momento deles. Então, isso assim, acho que em todas as idades é importante ter esses momentos. É bom, claro, a gente aqui super assim, muito família, tudo para eles terem, né, a união assim presente, mas também tem que ter esses momentos só Claro, individuais, né? E a claro, gente porque eu acho que cresce, isso, né? assim, mostra que cada um tem um papel na família. E, assim, se cada um tem um papel, ninguém precisa competir com o papel do outro, não é verdade? Então, isso ajuda até no relacionamento entre os irmãos. Porque, assim, não, o meu papel é ser essa pessoa, e o papel do meu irmão é ser aquela pessoa. Então, eu não preciso disputar atenção, eu não preciso disputar um papel que não é meu. Então, tudo fica mais harmônico, porque cada um sabe o seu papel dentro da casa. É. Isso é importante. Aqui as meninas, acho que as últimas, a gente tá há bastante tempo, mas só das duas que mandaram aqui, daí nos comentários, a Isa falou que tem uma irmã de 4 anos que é difícil de lidar, joga, quer tudo na hora, se não faz suas vontades se joga, chora sem parar, o que fazer. O Jonas às vezes faz disso. Eu acho que é muito tática deles para tentar aquelas coisas realmente ali na hora, né? E de que aí a gente tem que impor também esse limite, acho, para eles e mostrar que não é assim que eles vão conseguir, né? Eles tentam, né? Acho que eles vão tentando chamar atenção e funcionou, vou de novo. Eu vejo assim muito eles fazendo isso nesse sentido, assim, também, né? Eu acho que nunca ceder é muito importante. Eu sei que a gente às vezes está cansado, exausto, morrendo, quer ceder para facilitar. Mas eu acho que essa questão de assim, não, você não vai ter o que você quer só porque você jogou no chão. Jogou no chão, me dá, vai ficar sem. Quer agora, pode ficar querendo. Você não vai ter agora. Porque a criança começa a perceber que aquilo é hábito. Não, a gente não consegue nada com isso. Porque a criança pequena, ela não tem ainda essa questão da causa e do efeito bem formada, né? Então, ela vai tentando caminhos que são mais fáceis para ela, para obter as coisas. E quando a gente começa a responder positivamente essas atitudes erradas, o cérebro dela, invariavelmente, vai aprendendo que aqueles caminhos são bons, são ok, são caminhos bem-sucedidos. E ela vai reproduzir isso. Eu lembro uma vez, foi esse ano ainda, ou ano passado, no final do ano, a Ana Júlia estava chorando um dia porque ela pediu algo, eu disse não, ela começou a chorar. E eu falei, pode ir pro seu quarto. Quando ela começa a gritar e chorar, eu falo, pode ir pro seu quarto, porque a gente, como família, não é obrigado a aguentar o choro. Tá? A gente quer te ajudar. Você não quer ser ajudado? Então pode ir lá. Passou um tempo, eu fui lá, porque ela estava lá, desolada, sozinha. E eu olhei para ela e falei, filha, alguma vez eu mudei de ideia porque você chorou e gritou? Ela falou, não. Eu falei, então adianta chorar e gritar? Ela, não. Deu que parar, ela falou, é verdade. Ela parou de chorar e foi viver, entendeu? Porque ela entendeu que não ia tentar, porque já é óbvio que eu não vou ceder. Pelo contrário, eu já falei, é mais provável que eu piore ainda o tempo, aumente o tempo, não dê mesmo. Então, eu sempre faço isso. Às vezes eu falo assim, mamãe, posso comer chocolate? Agora não, depois do almoço. Já faz. Então, nem depois do almoço. Ah, não, depois do almoço.
depois do almoço. Então, assim, eu sou meio ferro e fogo, né? É. Terminando nosso tempinho, eu faço isso também, às vezes eu falo pra eles, olha, então tá, se vai reagir assim, vai ficar sem mesmo. Aí eles voltam atrás na hora, né? Aham. Porque A não é gente, a melhor, não. né? Terminando o tempinho, a nossa live foi muito boa. O pessoal vi comentários maravilhosos aqui que adoraram mesmo. Eu te agradeço de coração a gente ter esse bate-papo, né, gente? E quem Obrigada sabe pelo convite.